Olá a todas e a todos. Bem-vindos aqui à nossa primeira aula teste desse novo aplicativo que nós vamos usar aqui, o Zoom. Quer dizer, de novo não tem nada, mas vai ser novo para todos nós. E eu resolvi tentar fazer uma aula que relacionasse todas essas questões que a gente está vivendo aqui com a pandemia do coronavírus com o judiciário e o processo. Na verdade, não todas, porque a maioria das questões a gente ainda vai ter que saber como lidar. Como lidar com esse período, enfim, de isolamento, com esse período de que os serviços fossem prestados de uma forma totalmente diferenciada, com todos os impactos que a gente ainda está para descobrir. Mas algumas medidas já foram tomadas pelo judiciário e vale você estudar elas a partir do que você já aprendeu no seu curso de processo civil. Então, eu resolvi fazer isso antes até de começar a nossa semana, para a gente testar e ver como que a gente vai usar essa nova ferramenta de ensino à distância. Primeiro, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e mostrar aqui para vocês justamente essa proposta de discutir o processo civil e o coronavírus. Só questões assim muito pontuais. Primeiro, eu queria colocar aqui para vocês alguns comunicados que nós já recebemos das esferas da justiça que implicam aqui, que estão mais próximas da nossa realidade em São Paulo, né? Temos no Tribunal de Justiça de São Paulo, ou seja, na Justiça Estadual, um comunicado que determina a suspensão dos prazos por 30 dias contados em 16/3, então volta a contar em 15 de abril. E no TRF3, a suspensão dos prazos por 30 dias contados de 17/3, então que volta a contar em 16 de abril. E no TRT da segunda região, ou seja, na Justiça do Trabalho, os prazos ficam suspensos de 17 de março a 31 de março. Voltam a contar, pelo menos por essa previsão, em 1º de abril. O que significa, então, essa suspensão dos prazos em 30 dias do Tribunal de Justiça de São Paulo? Vamos pensar aqui a sua aula de competência. Primeiro é importante que a gente entenda que também não foi só o Estado de São Paulo que tomou essa medida. Temos uma medida similar no Estado de Minas, Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em Goiás, na Bahia e no Rio Grande do Sul. E lembrando na nossa aula da estrutura da justiça, que a gente tem então a esfera de competência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o Estado de São Paulo, isso abrange todas as suas comarcas, que são praticamente compatíveis com seus municípios, as divisões territoriais municipais, e naqueles municípios em que houver foro regional ou distrital, é a mesma coisa, são só nomes utilizados em diferentes atos normativos para referenciar a mesma coisa, obviamente todos os prazos estarão suspensos nesses foros também. É para vocês irem lembrando aquele afunilamento. Então, os estados, as comarcas e aonde há os foros regionais e distritais. E, obviamente, todos os juízos, ou seja, as varas comuns ou varas especializadas. Tudo que está abrangido no estado de São Paulo, cujo primeiro grau são as varas judiciais e o segundo grau é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indo agora para o Tribunal de Justiça da Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que estamos falando aqui da Justiça Federal. Eu trouxe aqui de volta para vocês lembrarem as regiões da Justiça Federal. Lembrando que não só foi o TRF da terceira região, mas também da segunda e da terceira. Se vocês olharem aí no desenho, então, o TRF da segunda região está pintado de azul clarinho, que é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e o nosso aqui da terceira região é o que está em amarelinho. São os dois, então, que estão com os prazos suspensos por hora, mas provavelmente outros também farão medida similar. E a Justiça Federal, ela não é dividida em estados, como a gente bem pode ver no mapa, ela é dividida em regiões. Nós estamos na segunda região, composta por 2 seções, que equivalem aos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e cada qual deles dividido em algumas subseções, que equivalem a alguns conjuntos de município, onde as varas federais ficam nos municípios de maior população, maior importância regional naquela localidade. Finalmente, o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, que assim como o TRF não faz a divisão por estados, mas sim em regiões. E a segunda região abrange o município de São Paulo, as regiões de Guarulhos, Osasco, o ABC Paulista e a Baixada Santista. O mapa aqui mostra para vocês a abrangência do TRT da segunda região. Uma divisão menor, então, da região são os municípios onde há fórum trabalhista. E desses municípios abrangidos pela segunda região, 32 deles possuem fóruns trabalhistas. O fórum não é a melhor expressão para designar. Em tese, a gente poderia falar um foro regional, tá? Porque o fórum é realmente o prédio. Mas a Justiça do Trabalho ainda utiliza essa nomenclatura. E a gente pode saber também que aqui na capital a gente tem 3 fóruns.
o Fórum Rui Barbosa, o Fórum da Zona Leste e o Fórum da Zona Sul. A atribuição de competência a essas subdivisões territoriais todas seguem as regras de competência cabíveis no direito processual. E no âmbito da Justiça do Trabalho, há uma regra de competência própria na CLT, que é aonde a relação de prestação de serviços ocorria, a relação de trabalho, qual era a localidade daquela relação de trabalho, que geralmente é na sede da empresa reclamada. Outro ponto que a gente pode discutir bastante a partir desses acontecimentos do coronavírus é a suspensão dos prazos. Vamos ver se vocês lembram, tá? Eu tenho aqui nessa flechinha preta como se fosse um prazo que começou a correr. Quando um prazo é suspenso, você tem que imaginar como se fosse uma tecla pause. Então, a gente dá uma pausa nos prazos e eles voltam a correr de onde eles pararam. Ou seja, se já transcorreram X dias, esses dias já são contados, e agora você tem que saber quantos dias faltam para dar aquele lapso de prazo total previsto para a prática daquele ato processual. Então, aqui, a suspensão volta a contar de quando foi suspenso. Agora, a interrupção. Vamos dizer, então, que começou a contar um determinado prazo e houve uma interrupção desse prazo. Aí a gente imagina algo como se fosse uma tecla stop que volta para o início. E aí a gente volta a contar desde o início aquele prazo, como se não tivesse transcorrido nenhum dia. Quando a gente está discutindo aqui a suspensão que ocorreu no Tribunal de Justiça de São Paulo, no TRF da terceira região e no TRT da segunda região, a gente está discutindo suspensão de prazo, que é o que vai acontecer em todos os tribunais que adotarem medida similar. Suspensão e não interrupção. Então, a gente precisa saber quantos dias já passaram para poder, então, saber quantos dias faltam de prazo. Vamos fazer um teste? Vamos dizer que uma sentença foi disponibilizada no Diário Oficial no dia 6 de março. Eu gostaria de embargar essa sentença, fazer embargo de declaração. Aliás, esse é um caso real que aconteceu com a gente nesses últimos dias. Qual vai ser o meu prazo, considerando que o processo tramita na comarca de São Paulo? Bom, se o processo tramita na comarca de São Paulo, eu já estou te dizendo, até pela expressão comarca, que a gente está na justiça estadual. Estando na justiça estadual, aplica-se o comunicado, aplica-se o ato normativo que eu mencionei lá no início, que conta a suspensão, então, dos prazos até o dia 14 de abril. Eles voltam, então, a correr no dia 15. São 30 dias contados do dia 16. Como vocês podem ver no calendário, os dias de prazo suspenso estão marcados em amarelo. Agora, vamos pensar importantíssimo para você contar o prazo, o termo inicial. Se a sentença foi disponibilizada no Diário Oficial no dia 6 de março, significa que a intimação ocorreu quando? Na verdade, significa que a intimação ocorreu no dia útil seguinte. Aqui no nosso calendário pode parecer um pouco estranho, porque o sábado ainda não está marcado de nenhuma cor, mas o dia útil seguinte é o dia 9. Tá? Então, o seu prazo começa a contar ainda do dia útil seguinte. Então, você tem a data da disponibilização no Diário Oficial, a data seguinte é considerada a data da intimação, e o primeiro dia do prazo é o dia seguinte. Então, vamos lá? Eu vou contar aqui com vocês. Quantos dias passaram até a suspensão do prazo? 1, 2, 3, 4. 4 dias. Veja, o sábado não é dia útil. Aí eu tenho a suspensão dos prazos até o dia 14 de abril e volto no dia 15, no dia final do prazo, que esse vai ser o dia que você vai ter que fazer os seus embargos de declaração. Você tem que esperar tudo isso? Não. A justiça não está paralisada. Na verdade, é recomendável ao seu cliente que você dê continuidade aos atos do processo, mas você pode sim contar com essa suspensão dos prazos processuais. Um outro exemplo. Eu fui citado no dia 11 por carta de citação. O aviso de recebimento foi juntado no dia 12 de março. Não haverá audiência de conciliação. Então, eu fui citada já para contestar aquela ação. Se eu fui citada dia 11, essa data do dia 11 nada importa. A data que importa é a juntada do aviso de recebimento da carta. Lembrando isso que a gente já aprendeu em aula. Então, na verdade, o primeiro dia do seu prazo é aqui, o dia 13. Considerando que dia 14 não é um dia útil e toda a suspensão do prazo, eu só tive um dia contado até esse período aqui de suspensão dos prazos. Eu volto no dia 15, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, por que eu pulei o dia 20 e 21? Porque são feriados e a justiça não vai atuar nesses dias. Então já contei aí 5 dias, continuando, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O seu prazo vai ser dia 7.
Veja que eu também não contei o dia primeiro e o dia 2 que é sábado, perdão, mas o dia primeiro porque também é feriado. Então, não é um dia útil. Muito bem, então aqui vocês já tiveram algumas dicas de como contar prazo, tanto considerando as regras processuais quanto a suspensão dos prazos em razão dessa pandemia de coronavírus. Isso significa que, como esse vídeo aqui nos coloca, toda a justiça parou. Aqui eu fiquei sem som, volto para o som, e como diria Raul Seixas, conhecem essa? Será que toda a justiça parou, que ninguém mais está trabalhando, os juízes, os servidores, que você não pode mais praticar nenhum ato na justiça? Não é bem isso que aconteceu, gente. Na verdade, se vocês analisarem os atos normativos dos tribunais, assim como ocorre nas suspensões de prazo, não estão suspensos, a atividade em si, o expediente forense não está totalmente suspenso. As atividades serão reduzidas, haverá teletrabalho por parte dos servidores, aqueles que estiverem acima de 60 anos deverão ficar em isolamento, e apenas os horários serão reduzidos, apenas os advogados e as partes que tiverem algumas audiências que não serão suspensas, não serão adiadas, poderão circular nos prédios do fórum. Mas, por exemplo, audiências importantes, como a audiência de apresentação de adolescente em casos de atos infracionais, audiência de custódia, as sessões virtuais de julgamento, não são audiências, são sessões de julgamento virtuais, tudo isso continua acontecendo. Decisões continuam sendo proferidas, você continua peticionando, toda a sua atuação no processo judicial permanece a mesma. O que que muda? As audiências que não são consideradas urgentes vão ser adiadas e os prazos ficarão suspensos. E, obviamente, a atividade do judiciário como um todo ficará reduzida. Os servidores, muitos deles são esperados, então, que façam um trabalho remoto, em casa, o que é ainda bastante complicado, porque não dá para assegurar que todos eles têm as condições e recursos necessários para realizar esses trabalhos em casa. Mas, de fato, o processo eletrônico facilitou. Se a gente estivesse vivendo essa situação há um tempo atrás, talvez o caos seria muito, muito maior na justiça. Agora, se eu preciso ingressar com uma ação de alimentos para que seja fixada a pensão em favor do meu filho, eu tenho que esperar até o dia 14 de abril? A resposta é não. O que que aconteceu no Tribunal de Justiça que vai afetar o seu caso de alimentos? A suspensão do atendimento ao público, a suspensão das sessões de julgamento não virtuais, os oficiais de justiça só cumprirão medidas urgentes, mas serão realizadas medidas, audiências para evitar o perecimento do direito. Eu entendo que, por exemplo, uma audiência de alimentos deveria continuar acontecendo. Idealmente, né, no mundo totalmente ideal, seria interessante que ela fosse feita por videoconferência, mas por hora acredito que isso não ocorrerá. De toda sorte, você poderá ter a fixação dos seus alimentos liminares, alimentos provisionais, independentemente de audiência. Então, não tem que esperar de forma alguma até o dia 15 de abril. Então, o que a gente pode esperar nesse período? Uma tramitação mais lenta dos processos, as dificuldades do teletrabalho de servidores, dificuldade de acesso presencial dos advogados aos julgadores, você querer despachar, querer conversar com o juiz, uma juíza, isso vai ficar praticamente reduzido a questões muito urgentes. E talvez, quem sabe, o judiciário comece a experimentar de forma mais contundente com novas tecnologias como a videoconferência, o que vai demandar uma enorme adaptação por parte das partes e dos advogados, e a perda, sim, com relação à oralidade, algo que o contato presencial talvez não seja capaz de ser substituído. E o que você deve estudar nesse período com relação a esses acontecimentos? Primeiro, as regras de competência, até para entender o significado dos comunicados. Esse comunicado que eu recebi do Tribunal de Justiça afeta que juízes, que varas, que comarcas, que processos? Isso você já tem condição de saber. Você também pode estudar as regras processuais, que agora você vai conseguir contar os prazos mesmo em uma situação de suspensão. Sabendo que a gente está tratando aqui, quando a gente discute prazos, a preclusão temporal, ou seja, se você praticar um ato após o decurso do seu prazo, ocorre a preclusão temporal, é um fato jurídico processual, cuja consequência é a perda da faculdade de praticar aquele ato. Você tem também a perda da faculdade do ônus de praticar aquele ato. Você também tem aí uma reflexão sobre celeridade, contraditória e acesso à justiça,
porque os processos vão se tornar mais morosos, você terá prejuízo ao contraditório com a não realização de audiências, a não possibilidade de sustentações orais em julgamento, e, claro, com acesso à justiça conforme a tecnologia vai absorvendo mais e mais os atos processuais. Há também discussões sobre matérias vindouras, né? Como são realizadas as provas de forma virtual, usando a tecnologia, e como seria uma audiência de mediação e conciliação no Zoom. Talvez a gente tenha a oportunidade de testar isso aqui na nossa disciplina. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso e nos encontramos na semana que vem com as nossas aulas. Um grande abraço.